Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos iniciando neste momento a nossa meditação no livro de Provérbios. Capítulo 3, estaremos dividindo o capítulo conforme os melhores comentaristas, do primeiro versículo ao 10, nesta primeira distribuição do capítulo. Vamos iniciar com uma oração. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença. Nós clamamos por Tua graça, clamamos por Tua presença, clamamos que o Senhor venha falar conosco. Eis aí a Tua igreja, cada um na sua casa, mas que a Tua palavra penetre ao coração, à mente, e possa, Senhor Jesus, fazer transformação em cada um. É isso que nós te pedimos nessa hora. Fala com a Tua igreja, fala comigo, fala com cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Fazendo a leitura do texto, nós vamos iniciar, como eu falei, existem 3 versículos que iniciam com as duas palavras, filho meu. Então nós temos do versículo 1 ao 10, no versículo 11, novamente, filho meu. Então do versículo 11 até o versículo 20. E no versículo 21, a terceira divisão do capítulo, nós temos novamente filho meu. Então, assim como o escritor preparou, ou os escribas que prepararam o texto, colocaram na disposição do capítulo, nós vamos obedecer essa métrica nesta noite. Então, nosso objetivo nesta noite é iniciarmos no versículo 1 e terminarmos no versículo 10. O primeiro versículo diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Como já falamos no capítulo 1, aqui, filho meu, Salomão, o escritor, se coloca como pai da nação de Israel. Nós podemos também inferir como um professor que chama os seus alunos de filhos. Um tratamento respeitoso. E uma das primeiras coisas que o mestre faz, que o mestre deve ensinar, é através do exemplo. Então, filho meu, não te esqueças da minha lei. Qual é a lei? Quais são as palavras? Quais são os ensinamentos que estão sendo passados? Receba essa palavra com carinho. Nós estamos na escola de sabedoria de Salomão. Estamos assentados para aprender. Então, ouça, valorize os ensinamentos dos mestres, os ensinamentos dos pais, dos seus pastores, daqueles que estão à frente da obra. Uma outra posição também nós podemos imaginar como se fosse o próprio Deus falando comigo e falando com você e te chamando de filho. Então você pode também ouvir esta palavra. Primeira coisa, então, que nós podemos dizer é exemplo. Aquele que ensina deve ser o exemplo, deve ser o modelo. Como o próprio Paulo diz: sedes os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então todos nós devemos sermos imitadores do Senhor Jesus. Ele é o padrão de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a primeira frase: filho meu, não te esqueças da minha lei. Qual é a procedência? O que significa lei? Na palavra, no original, Torá, que podemos também trazer uma pequena tradução para o contexto da época em que os livros já se encontravam, como denominado Pentateuco, os livros da lei. Então, não é somente os 5 primeiros livros, mas temos os profetas, os salmos, alguns livros que compunham também os escritos da palavra do Senhor, da Torá no Velho Testamento. Então nós temos aqui a palavra lei, não te esqueças. Nós temos um texto que fala sobre essa questão de esquecimento, que se encontra
no livro de Mateus, em que Jesus diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu reino. Então, que nós possamos não sermos aqueles alunos que não prestam atenção naquilo que está dizendo. E se eu sou um aluno nessa escola de sabedoria, eu tenho que ouvir o ensinamento e colocar em prática aquele ensinamento. Então, ser crente, ser um cristão, ser alguém que ama Deus, que usa a palavra de Deus como base da sua vida, da sua fé, tem que fazer prática, tem que colocar em prática. Não podemos ser apenas um ouvinte esquecido, aqueles que ouvem a palavra e logo que saem da igreja começam a sua vida totalmente contrária à palavra de Deus. Então, que você possa guardar a palavra no seu coração. Adiante, nós temos: guarde os meus mandamentos. Guardar os meus mandamentos, falando do coração, né? Guarda a minha lei, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Sobre o coração, também nós temos outra referência. Jesus está conversando com os fariseus, e ele diz assim: raça de víboras, por que vocês podem, sendo maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, olhando para esta palavra, junto com este texto, eu devo não ser esquecido da palavra, não ser esquecido dos princípios. Eu tenho que guardar a palavra no meu coração, porque se a palavra estiver no meu coração, a minha conduta será semelhante à palavra de Deus. A conduta do homem cristão, do homem que serve a Deus, deve velar pela palavra do Senhor. O que Deus diria nessa situação? Existe um livro que diz o que Jesus faria, nos seus passos, o que Jesus faria. Então, isso nos leva a interrogar se o caminho que estamos tomando, se as atitudes que estamos fazendo, elas agradam a Deus ou se elas não agradam a Deus. E desta maneira, fazendo essa análise, guardando a palavra no meu coração como se fosse um tesouro. A palavra do Senhor diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. E o tesouro que a palavra do Senhor diz é a presença do Espírito Santo, que no capítulo anterior fala, e esta fala dela é como se o próprio Espírito Santo estivesse ministrando nas nossas vidas, nos advertindo. Então, que você possa entender que aquilo que você deixa ficar no seu coração vai dizer quem você é. É pelos frutos que se conhece a árvore. É pela prática, é pelas ações, é pela forma de reagir diante das coisas deste mundo. É que torna você um cristão ou não cristão. Alguém que ama a Deus ou alguém que se afasta de Deus. Alguém que adora o Senhor, aquele que realmente se reverencia o nosso Deus, honra o nosso Deus, ou aquele que desonra ao nosso Senhor. Então, que você possa ter o entendimento que devemos guardar o nosso coração. A palavra do Senhor ainda diz no versículo 35, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então, no nosso coração, nós podemos ter um tesouro, e esse tesouro é a palavra do Senhor.
é a Bíblia Sagrada, onde há sabedoria para aqueles que creem em Deus. Então que você possa guardar esta palavra no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz também: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então que você possa fazer isso que está escrito no primeiro versículo. Não ser uma pessoa negligente quanto ao conhecimento. Não ser um crente de aparência, um crente que é apenas no exterior, mas um crente que é também no interior, que mente, o coração e as suas práticas todas revelam a glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Torá, ela traz mandamentos, traz orientações. Então, que essas palavras de orientações, quando ouvida por mim e por você, ela nos dá sabedoria. Sabedoria não apenas no intelecto, mas uma sabedoria espiritual. É o ver de olhos fechados, né? Os olhos dos homens veem até uma certa limitação, mas com os olhos espirituais nós vemos o que está por trás. E muitas vezes Deus tem te livrado quando você lembra de colocar em oração para fazer um negócio, para resolver um problema, para trazer o discernimento. Quando nós nos colocamos em oração e buscamos direção, Ele é o Senhor que dirige os nossos passos. Amém? Louvado seja esse Deus, que Ele é poderoso. Então, a palavra, ela traz ensinamentos, traz orientação. Então, a lei do Senhor aqui e os mandamentos do Senhor, elas fazem um contraste com o que está escrito no primeiro capítulo, no versículo 8, que vai dizer sobre a questão de guardar a instrução do teu pai e não deixar a doutrina ou os mandamentos de tua mãe. Embora um pai cristão, uma mãe cristã, tira da própria palavra a orientação, os conselhos dos pais, os conselhos da mãe, não são a própria palavra. Então, nós temos esse ensinamento, essas palavras dos nossos pais e das nossas mães. Porém, nós temos aqui também a palavra de Deus para te dar direção, assim como os nossos pais que são evangélicos também tiveram a orientação dentro da palavra. O segundo versículo diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se você observar a métrica do capítulo 3, nas suas 3 divisões, principalmente nesta primeira sessão, da qual nós estamos falando nesta noite, nós vamos observar que os versículos são pares. O 1 e o 2 têm relação. O que está escrito no 1 tem a sua conclusão no versículo seguinte. Então, por que eu devo não ser um ouvinte esquecido da palavra de Deus? Por que eu não posso ser esse tipo de pessoa que edifica a minha casa na areia, mas que eu tenho que edificar a minha casa na rocha? E a rocha é a palavra, a rocha é Jesus, a rocha é o Senhor nas nossas vidas. Então, por que eu não posso ser um ouvinte esquecido? Por que eu não posso deixar a palavra ao léu? Eu tenho que saber aonde guardar essa palavra, e é no lugar principal, e aonde eu encho e a minha boca começa a falar daquilo que está cheio o meu coração. Por que isso? Porque se você assim proceder, a palavra do Senhor diz que aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então nós temos aqui 2 aspectos. O primeiro aspecto é o da longevidade. Deus está prometendo, está nos trazendo uma promessa, que se eu guardo a sua palavra, Ele pode abençoar a minha vida. Inclusive, dentro dos seus mandamentos, nós temos um dos mais conhecidos, né? Que é honrar pai e mãe.
para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, se eu guardo a palavra, se eu escuto a palavra e coloco ela em prática, eu terei benefícios nesta vida, mas não fica somente aqui. O cristão, como diz o apóstolo Paulo, se esperar apenas por Deus nesta vida, é um dos mais miseráveis dos homens. Nós também estamos esperando por Ele na vida do porvir. Nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos na sua palavra de salvação, que um dia deixaremos essa terra e estaremos em plena comunhão eternamente com Ele nas mansões celestiais. Então podemos também lembrar e olhar e apontar para o futuro, que é a vida na celestial Canaã, na terra prometida. Os seus anos serão acrescentados, seus dias serão aumentados. Louvado seja o nome do Senhor. Essa questão de você ter vida e paz fala de comunhão com Deus. Nós vamos desfrutar de uma eternidade com Deus. Vamos desfrutar de uma vida de comunhão com o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Terceiro versículo. Nós temos aqui agora: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Quando a gente lê no primeiro momento, parece-me que é a benignidade e a fidelidade que não podem me desamparar. Mas na verdade não é bem assim. Benignidade, fidelidade são traços de um cristão, que estão escritos nos frutos do Espírito. São duas características desse caráter ilibado, desse caráter pio. Em algumas versões, se não me engano, apenas em uma versão que eu estive pesquisando esse texto, eu encontrei uma palavra no lugar de benignidade, que é amor. Não existe relacionamento, não existe fidelidade sem amor. Então, quando eu tenho esse sentimento, não um sentimento carnal simplesmente, físico simplesmente, né? Mas quando eu amo, quando eu quero o bem do outro, quando tudo que eu faço é pensando, né, no meu cônjuge, quando não trata levianamente, porque o amor verdadeiro não é leviano, ele não é egoísta, ele não busca apenas os seus próprios interesses, mas o amor é algo maravilhoso que está escrito no capítulo 13 de 1 Coríntios. Vale a pena depois, no momento, você fazer uma leitura desse texto. Então, numa das versões diz essa palavra como amor, como um também dos frutos ali do Espírito em Gálatas. Você pode nos acompanhar mais um pouco sobre essa questão. No versículo 2, né? Longevidade e prosperidade. E agora, no versículo 3, traz à tona o caráter cristão. Eu preciso desenvolver, eu preciso andar com o Senhor. Por que eu estou frisando que essas características são frutos do Espírito? É porque esta primeira, por exemplo, que fala de benignidade ou bondade, ninguém é bom. Não existe um ser humano na terra que seja bom. O próprio Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que quando alguém chamou ele de bom, e aí Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, na cruz do Calvário, é um ser humano como eu e você. Na carne, no sangue. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis, né, ser esse sentimento, mas diz a palavra que ele se esvaziou e tomou forma de homem, uma forma menor do que os anjos. Esse Senhor Jesus disse que ele não é bom. Ele fala: bom só tem Deus, e Deus é bom. Como diz o filme ou o livro, Deus é bom o tempo todo. Amém? Então,
Deus não é excelente. Deus não é ótimo. Essas são classificações humanas. Porém, Deus é bom. E com todo sentido. Não que exista alguém melhor do que Deus. É exatamente o contrário. Não existe ninguém na face da terra que já viveu ou viverá que seja bom como Deus, que seja bom mais do que o próprio Deus em grau. Não existe isso. Todos os homens são maus, estavam destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus, que é bom, agora o nosso Senhor e Salvador, a segunda pessoa da Trindade, Ele agora vive em nós, pela presença do Espírito Santo em nós. O Consolador, o Espírito de vida e verdade, Ele habita em você. Ele habita naqueles que creem no nome do Senhor, que acreditam que Deus é real, que Deus existe e que enviou o seu Filho amado para dar a vida por mim e por você, nos dando salvação. Então que você possa entender, não há ninguém bom, mas Deus é bom. Até quando Ele não faz o que nós queremos, Ele permanece bom. Nada afeta Deus. O mal não pode afetá-lo. Nada no mundo acontecendo pode afetar a Deus e diminuir a bondade do nosso Senhor. Aqui, frisando que isso são frutos do Espírito, significa que você, meu irmão, minha irmã, pode adquirir isso, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo foi colocado como consolador. Ele foi enviado pelo próprio Cristo quando Jesus, sobre a cruz, morre. Quando Ele ressuscita, Ele fala: permaneceis aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então todos, 120 pessoas cristãs que estavam ali naquele lugar, receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam a unção do Espírito Santo para suas vidas e para o seu ministério. E eu quero te dizer, clame a Ele nesta hora. Ele pode trazer estas características do cristão verdadeiro para a sua vida. Que você possa andar com Ele. Que a presença do Espírito Santo seja visível na sua vida. Não pelas coisas exteriores, mas pela maneira de agir, pela conduta espiritual. Pela conduta quando ninguém está te olhando, quando seu pai não está olhando, quando o pastor não está te vendo, quando ninguém está vendo você, sua esposa, você permanece benigno, permanece amoroso, permanece fiel. Louvado seja o Senhor. Então nós possamos entender esta palavra. Como diz, eu tenho que escrever as palavras do Senhor, eu tenho que guardar elas bem guardadas no meu coração. Escreva essas palavras. A própria palavra de Deus diz que haverá dia em que o próprio Deus escreverá a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos no meu e no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a presença do Espírito Santo, em que Ele é o nosso professor, em que Ele é o nosso mestre. Que você possa colocá-lo na sua vida como mestre. Então, a benignidade e a fidelidade são características que o cristão que quer viver em santidade deve buscar para andar com Deus. Aqui ele diz que elas não te desamparem, porque se a unção do Espírito Santo está na minha vida, Ele é o único que pode mudar a natureza do homem má numa natureza boa. É o único que pode transformar você. Quando eu e você praticamos coisas boas e ajudamos as pessoas, e andamos conforme diz a palavra de Deus, na verdade é a presença do Espírito Santo em nós sendo ativada pelas obras. Quando nós fazemos através das práticas, através das palavras, através de estender a mão para
a nossa comunidade, para as nossas famílias, para os nossos amigos. Esta bondade só é verdadeira quando o Espírito Santo derrama graça e unção nas nossas vidas. Então essa expressão, ela tem como base princípios da palavra do Senhor. Que você possa guardar esses princípios, guardando, meditando, agindo conforme esses princípios. Só serei fiel se eu permanecer fiel. É possível a uma pessoa que em algum momento, no seu relacionamento com alguém, nos seus relacionamentos familiares, possa ter sido infiel. Um amigo que também se tornou infiel. É possível ainda haver, para alguns, essa reaproximação. Mas a fidelidade é realmente você não desviar o foco, clamar por graça. Eu costumo dizer que o pecado não é contra o cônjuge, quando o homem trai a mulher ou a mulher trai o seu esposo. Não é contra aquela pessoa. O fato é, quando eu peco, eu estou em rebelião, em rebeldia contra o meu Deus. Então, quando o Espírito Santo está em mim e eu busco essa manutenção dos dons espirituais, dos frutos, desenvolver os frutos do Espírito na minha vida, os sabores do fruto do Espírito na nossa vida, que nós possamos a cada dia mais buscar mais da sua comunhão através da oração, através da reflexão, através da meditação na sua palavra. Então vamos continuar. Aqui o texto vai dizer: ata essas palavras, essa bem-aventurança, essa fidelidade, ata isso no seu pescoço. Não são características para serem guardadas escondidas, são características que sobressaem, porque aquele que é fiel é fiel. Não tenho necessidade de provar a fidelidade, é o andar contínuo na presença de Deus que avaliza a fidelidade do servo do Senhor. Aqui não estamos falando de alguém que aparentemente vive parecendo ser cristão, que tem apenas pele de ovelha. Nós estamos falando do verdadeiro cidadão dos céus. Se você ainda não é um verdadeiro cidadão do céu, o Senhor é poderoso para fazer isso acontecer na sua vida, para que a bondade te alcance, para que o amor alcance as práticas da sua vida, para que a fidelidade ao Senhor e aos seus amigos, à sua família, também esteja sobressaindo. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde isso no seu coração. Agora nós temos aqui: atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Um pensamento que há muito tempo no livro eu estava fazendo a leitura para falar para casais, e falando sobre a questão de defeitos e qualidades. Muitas vezes a gente grava mais os defeitos do que as qualidades. Às vezes os defeitos são menores em quantidades do que as qualidades, mas nós ousamos gravar, prestar mais atenção naqueles defeitos do que nas qualidades. Isso é muito difícil, é muito complicado. E você tem que aprender. O livro falava o seguinte: escreva os defeitos do seu cônjuge na areia do mar, porque logo as ondas vão vir e apagar, para que você não precise ficar lembrando toda hora daqueles defeitos. Mas a qualidade, você escreve com letras garrafais, em placas de ouro, em placas de mármore, e coloca como se fosse um monumento. Temos que valorizar mais as qualidades do que os defeitos. Que o Senhor possa te dar graça e sabedoria. Se você estiver lá ao lado do seu esposo, da sua esposa neste momento, você pode, pela graça de Deus, compreender o que eu estou dizendo. Existem qualidades que muitas vezes sobressaem aos defeitos, são maiores do que os defeitos em quantidade,
e às vezes a gente não releva algumas coisas. Então que a gente possa ter a graça de Deus para entender que as qualidades devem ser valorizadas. Dando continuidade, nós temos aqui o versículo 4, que diz assim: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Graça, a própria palavra já diz, favor imerecido. Como eu falei, nós temos pares de versículos. O 1 e o 2, já falamos. Agora estamos no 4, que complementa o versículo 3. Permaneça benigno, permaneça fiel, guarde, anota, escreve essas palavras no seu coração e acharás favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho, diz a Bíblia Sagrada. Foi por amor que Jesus entregou-se a si mesmo para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ele morreu a nossa morte. Todos os homens estavam destituídos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus veio para renovar, para religar, para nos colocar numa posição diferente. Ele muda a nossa natureza, Ele nos transforma de homens maus em homens bons. Vale a pena servir a esse Deus, amar a esse Senhor, Salvador das nossas almas. Que você possa compreender e receber esse Senhor como Senhor da tua vida, como Salvador da tua alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que você possa encontrar graça, que você possa alcançar favor imerecível. Você realmente não merece, porque o nosso pecado, diz a palavra, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não merecíamos, mas Ele fez isso por mim e por você. Que você possa estar com essa graça na sua vida, que essa palavra possa estar no seu coração, que você possa receber realmente essa palavra. Receba a graça de Deus, achará graça, vale a pena ser fiel. Muita gente está dizendo que essa qualidade não existe mais, muitas pessoas estão dizendo que no casamento já casam com esse sentimento de se não der certo, separa. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, não é assim. Devem preservar a fidelidade, devem preservar o andar com Deus, devem preservar o caminhar com o Senhor. Então que você possa receber nesta noite essa graça. Ande em fidelidade, ande em bondade, e você vai alcançar essa graça do nosso Deus. E continua o versículo que dizendo assim: e você achará graças e bom entendimento. Algumas referências vão trazer a tradução como uma boa reputação. Gente, que coisa linda! Alcançar uma boa reputação diante de Deus. Porque aqui não diz apenas diante dos homens, mas também diante de Deus. Há um paradoxo às vezes que as pessoas fazem. Elas querem servir a Deus, agradar a Deus. Eu não importo com o que os homens falam, não importo com o que as pessoas falam. Cuidado, nós estamos aprendendo sobre sabedoria. E não é sábio rejeitar a correção. No capítulo 2, nós vimos que o homem foge da imoralidade sexual, do adultério, da companhia de homens violentos. Quem faz a escolha de andar com os homens que derramam sangue, com a mulher adúltera, não é sábio. Vai ter problema na sua vida. Então, aqui no capítulo 3, nós vemos as características de um bom cristão. As palavras que o cristão deve ter, o modelo do cristão. Então que você possa ter um bom entendimento, ter uma boa reputação com os de dentro da igreja e com os de fora. O cristão não pode ser mal pagador, o cristão não pode ser um mau funcionário. O cristão deve ser aquele que cumpre com seus deveres e suas obrigações com o Estado.
Então, que Deus possa te dar graça. Há muitos que dizem assim, na questão do imposto de renda, que é algo que nós estamos passando agora, usam notas falsas. Isso não é um procedimento correto. A palavra do Senhor está dizendo: tenha bom entendimento, tenha uma boa reputação diante de Deus. E por que não também, a gente poder dizer também, tenha sucesso diante dos homens, tenha sucesso na sua vida espiritual, porque muitos buscam só a vida material e esquecem da vida com Deus. Outros se dedicam muito a Deus e se esquecem do marido em casa, se esquecem da esposa, se esquecem dos seus filhos. Mas a Bíblia manda governar a sua casa, cuidar da sua casa. A primeira congregação, a primeira igreja é o seu lar. Então, numa das significados que a gente poderia dizer sobre esse bom entendimento aos olhos de Deus, então, reputação, sucesso, louvado seja o nome do Senhor, que você possa ter uma vida completa. A vida espiritual não está dissociada da vida carnal, da vida física. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que o espiritual tem as duas visões de mundo. Eu vejo o que é carnal e eu vejo o que é espiritual. A palavra diz que o que é carnal só discerne o que é carnal, só o natural. Mas aquele que é espiritual discerne os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo material e o mundo celestial. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Dando continuidade, versículo 5. Ou ainda, no versículo 4, existe um versículo aqui que eu separei, 1 Timóteo capítulo 3, que diz assim: é necessário também que ele tenha, versículo 7, é necessário também que o obreiro que está apto para ensinar, né, ele tenha bom testemunho dos que são de fora, a fim de não cair na desonra, na má fama e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Versículo 13: pois os que desempenharem bem o diaconato, o ministério, alcançarão para si mesmo uma porção de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então a boa conduta, o jeito de eu falar, de eu proceder, fugir do laço do inimigo, né, da desonra, ter um bom testemunho, agrada a Deus. Tem a ver com comunhão com o Senhor. Tem a ver com estar bem com o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confiança. Essa palavra, não te estribes, né? A palavra confiança todo mundo já sabe, está bem aí, é confiar mesmo. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade no mundo e no Brasil. E às vezes o medo quer te alcançar. O medo está fazendo as pessoas a terem um excesso de cuidado. Sim, devemos ter os cuidados que estão sendo anunciados. Lavar as mãos, com água e sabão, com álcool em gel. Temos que ter todos os nossos cuidados. Mas nós temos que lembrar: a minha confiança está no Senhor. Os servos do nosso Deus devem confiar nele. Ele é aquele que nos livra das batalhas, nos livra da guerra, é aquele que nos livra dos nossos problemas. Às vezes a gente está numa situação tão complicada, mas nós nos lembramos do Senhor, oramos a Ele e Ele abre uma porta, Ele traz uma solução. Quem sabe você se encontra assim hoje,
num beco sem saída, com dificuldades. Mas eu quero te convidar a confiar em Deus, a crer que Ele é poderoso, porque a vida está na sua mão, a vida pertence ao nosso Deus. Ele dá e Ele retira conforme a sua vontade. Então a palavra não te estribes, né? Ela tem uma ideia de estar ali deitado, indefeso. Mas o sentido melhor é apoiar-se e depender de. Então, não te estribes, apoie-se nesta confiança quando vier os maus tempos. Dependa da palavra do Senhor para mover o teu pé, para reagir. Tenha confiança, tenha a graça de Deus. Lança fora o medo. Lança fora o medo. E tenha essa confiança que o Senhor é que vai te ajudar, que o Senhor é que abre caminhos no meio do mar, é o Senhor que abre porta onde não existe, é o Deus do invisível, é o Deus que faz as coisas que muitas vezes a ciência não explica, nada vai explicar, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que a sua confiança nesta noite seja renovada no seu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apoie-se nessa confiança. Dependa deste Senhor. Dependa desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele te endireitará as tuas veredas. A palavra reconhecer é como se você estivesse dizendo assim: eu não reconheço a sua autoridade. Tem algumas pessoas que falam para o outro assim: pastor, eu não reconheço a sua autoridade. Quem me colocou aqui foi fulano de tal, não foi você. E às vezes a gente percebe algumas partes de imaturidade desse servo, dessa pessoa que é qualquer coisa menos um servo, né? Então que você possa reconhecer esse Senhor do versículo 5. Nós estamos agora no terceiro par, versículos 5 e 6. Confie no Senhor. Mas agora o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer a liderança dele na minha vida. Eu tenho que reconhecer a direção de Deus na minha vida. Eu tenho que reconhecer Deus como provedor na minha vida. Eu tenho que reconhecer Deus como Senhor da minha vida. Reconhecer ao nosso Deus como Salvador da minha alma. Que você possa reconhecer que sem Ele você não estaria de pé. Que é a mão dele que te sustenta. Que até aqui te ajudou o Senhor. Se você chegou onde está, é porque o Senhor tem te levantado, é porque a mão forte do Senhor tem te sustentado. Louvado seja esse Deus eterno. Que você possa entender. Eu tenho que reconhecer. Essa palavra reconhecer, posso também trazer uma tradução como saber, entender. Eu tenho que entender que o Senhor pode todas as coisas, que a minha confiança nele não pode ser abalada por nada nesta vida. O que vai me separar do amor de Deus? O próprio texto vai dizer: será a morte? Será a peste? O que pode me separar do amor de Deus? Nada pode me separar do amor de Deus. Oh, que está em Cristo Jesus, que você possa ter essa graça, essa força nesta noite de reconhecer esse senhorio, este poder, esta graça de Deus sobre a sua vida. Ele tem orientação para você, Ele tem graça para você, Ele tem direção para você. Está um pouco perdido? Clame, confie no Senhor. Ele vai te colocar e te conduzir novamente ao caminho seguro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor, porque o nosso Deus está
comigo, porque eu tenho Ele como pastor da minha vida, como Senhor da minha vida. Louvado seja esse Deus, o nome do Senhor Jesus, nesta noite. Reconhece em todos os teus caminhos, em todas as suas fases, em todas as suas dificuldades. Quando você é filho, quando você casa, quando você é pai. Há momentos da nossa vida que a gente fica sem chão. Quando um filho é atingido, quando algo acontece, a gente parece se sentir tão pequeno, mas que você possa compreender. Continue reconhecendo esse Deus, aceitando essa direção, aceitando essa autoridade dele na sua vida. Ouça a sua voz, faça o que ele está falando com você, tenha comunhão, através da oração, ore mais, leia mais a palavra, adquire vitaminas na sua vida espiritual, vitaminas da leitura da palavra. É preciso, para que você possa adquirir vida e sabedoria, você tem que estar com essa palavra na sua vida, diante dos seus olhos. O que vai acontecer se em todos os momentos eu continuar confiando a Deus, apesar dos pesares? Apesar do que está acontecendo no mundo e no Brasil, se eu continuar confiando no Senhor, sem negligenciar, é claro, aquilo que eu já disse anteriormente, todas as práticas de higiene, o que pode acontecer? Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai aperfeiçoar a tua vida. Aquele que iniciou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la na sua vida, para continuar agindo na sua vida. Louvado seja esse Deus poderoso que conhece você, que entende as suas dificuldades e que pode te aperfeiçoar. Talvez você tenha um problema, uma dificuldade, um desvio de conduta e você fala: eu nunca vou parar, eu nunca vou conseguir vencer isso. Mas eu estou te convidando, confia no Senhor. Reconhece esta autoridade de Deus na sua vida, este poder, reconhece que esse poder é suficiente para transformá-lo. Peça perdão e confie que Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Se você não se der uma chance, talvez ninguém vai te dar. É necessário quando você errar. É bom que não erre, mas quando você errar, é necessário pedir perdão. Nós temos o salmista Davi, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, e que tem erros graves na sua vida. Um dia, ele comete adultério, ele assassina uma pessoa para encobrir o seu adultério. Mas um dia ele fala: quando eu não confessei, quando eu estava guardando o meu pecado, os meus ossos, a minha alma estava em angústia, estava em gritos de agonia. Mas um dia ele resolveu confessar o seu pecado. Ele resolveu confiar na autoridade de Deus. Ele reconheceu que ele é pequeno, que ele é pecador. Ele caiu em si como um filho pródigo. A palavra diz que o filho pródigo cai em si e fala: eu vou voltar, eu vou falar com meu pai, eu vou falar que eu errei contra ele, que eu pequei contra ele, que eu pequei contra os céus. E o Senhor é poderoso para trazer o perdão na sua vida. Você não é obrigado a continuar no caminho que está. Você não é obrigado a continuar da maneira que você está. Nesta noite, Deus me trouxe aqui, na sua casa, através da internet, por meio dessas redes sociais, e você está podendo ouvir essa palavra, e Deus é poderoso para perdoar, Deus é poderoso para te renovar, Deus é poderoso para te quebrar, para te refazer, para reconstruir um novo vaso. Você se entregue na mão deste oleiro, entregue, confia nele, porque ele tudo fará para que você seja endireitado. Ele é o Deus que endireita as nossas veredas. Ele é o Deus que realmente nos ajuda. Louvado seja o Senhor. Esse Deus poderoso, ele continua dizendo, versículo 7, iniciando mais um par de versículos:
Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É engraçado que nós estamos estudando na escola de sabedoria. E o versículo começa assim: não seja sábio. Como assim? Se o próprio texto, todos os capítulos fala, busque a sabedoria, busque o entendimento, seja sábio. E agora ele está dizendo, não seja sábio. Sim, mas o versículo continua. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Nas doutrinas anteriores, numa delas eu cheguei a falar um pouco sobre isso. Existem pessoas que acham que são inteligentes, que são sábias. Tem pessoas que acham que elas não tem ninguém igual a elas, que elas superam a todas, que quando ela fala as pessoas se calam porque ela fala com sabedoria. E eu disse que muitas vezes as pessoas querem fugir de contenda, fugir de discussões tolas. Por isso que muitas vezes as pessoas se calam. E muitas dessas pessoas, que existem esses amigos, que não têm coragem de falar com ele, porque se falar com ele se torna um debate inacabado, ou interminável, melhor dizendo. Aquelas tipo de pessoas que entram naquela questão de política, e entram naquela questão de futebol, e se falar mal do time dela, se falar contra o seu, ela vai indo, ela não termina, ela não para, enquanto você não se calar, enquanto você não se render, e ela pensa que ela foi vitoriosa daquela discussão, mas o sábio se cala. O próprio Senhor Jesus, e muitas vezes ele não deu resposta, ele fez silêncio. O silêncio de Jesus falava. O silêncio de Jesus é mais sábio do que todas as palavras do mundo. Por que eu e você não aprendemos com o Senhor Jesus? Nós aprendemos a calar um pouco mais. A natureza nos deu 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Uma boca e 2 ouvidos. Então usa isso com sabedoria. A palavra de Deus diz que a língua é como se fosse um pequeno fogo que incendeia um bosque. Não permita isso acontecer, seja sábio, cale. Conforme a Bíblia diz, coloca um guarda na tua boca. Vigie no que você está falando. Vigie no que você está postando no WhatsApp, nas redes sociais. Que Deus te dê graça, em nome de Jesus. Voltando ao texto. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Permita que a sabedoria seja notada pelas pessoas à sua volta. Alguém vai dizer uma hora, que conselho bom, que palavra na hora certa. Deus continue te usando. Deus te usou para falar comigo. Como é bom saber que Deus nos usa, saber que nós podemos contribuir no reino de Deus. Então que você possa não ser sábio aos seus próprios olhos, mas as pessoas à sua volta é que vai dizer se você é sábio ou não. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqui nós temos o primeiro princípio, que está lá no capítulo 1, versículo 7, que é o texto áureo do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Salomão, ele está dizendo, teme ao Senhor, já é o início de ser sábio. Ao invés de ser sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus, aprenda a temer a Deus, aprenda a respeitar Deus, aprenda a honrar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E a sabedoria em prática é afastar-se do mal. É apartar-se daquilo que não louva, não adora, não glorifica o nome do Senhor. Então eu tenho um princípio que é temer a Deus e também tenho a prática desse temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu não quero errar, eu não quero entristecer, eu não deixo de praticar o pecado para agradar A ou B, para agradar homens. Eu deixo de
de ter uma vida no pecado, com um único objetivo: eu quero agradar a meu Deus. Então, que esse propósito, esses princípios estejam na sua vida. Tema Deus e aparta-te do mal. Versículo 8, que é a explicação do 7, ou complemento do 7. Isto será remédio para o teu umbigo. Isso será remédio para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pesado seguir os mandamentos do Senhor, quando nós honramos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz: porque nisto consiste o amor a Deus, que é das características da benignidade ou do amor a Deus. Que consiste o amar a Deus? Obedecer aos seus mandamentos. Quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, tem a ver com o meu relacionamento, com a minha comunhão com Deus e não com os outros. E os seus mandamentos, diz a palavra, eles não são pesados. Amém? Dando continuidade, nós temos a última dupla de versículo. Versículo 9. Honra ao Senhor com a tua alma, ou com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar a Deus. Há uma lei que diz que tudo aquilo que vem às minhas mãos, eu devolvo uma parte ao Senhor. E aqui está falando sobre isso. Está falando sim sobre dízimos, sobre ofertas, sobre ajudar a obra de Deus. E aqui está dizendo que eu tenho que honrar a Deus. Como é que eu honro a Deus? Quando eu obedeço os seus mandamentos. Quando eu obedeço a sua palavra. Tem gente que vai dizer que o dízimo é da lei, que o dízimo não é do Novo Testamento. Mas eu digo para você que você está enganado, porque o dízimo é anterior à lei. Jesus também fala sobre isso. Ele fala que eu não posso apenas entregar as coisas e esquecer a justiça e o juízo, esquecer as práticas de um cristão verdadeiro. E aqui eu te conclamo a ser fiel ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que tem bênçãos. Quais são as bênçãos? Se encherão os teus celeiros. Há prosperidade para a sua vida. A palavra do Senhor diz que quando eu entrego, quando eu devolvo esse algo que Deus me deu, eu tenho bênçãos. Eu posso receber uma medida recalcada, sacudida, transbordante. E aqui o versículo está dizendo: os teus celeiros se encherão abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós estamos enfrentando uma dificuldade que já pode estar gerando recessão no nosso país. A projeção até do PIB, que era 2,2, agora já está em 0,2 por uma agência e pela outra 0, sem crescimento algum. Há muitas pessoas desempregadas, há muitas pessoas necessitadas. Se você está empregado, se você está com o seu emprego garantido, se você não depende dessas situações que agora muitos estão perdendo, vários estabelecimentos fechados, há grande dificuldade no nosso país, mas se você tem condições de ajudar alguém, ajude, estenda a mão. Não veja alguém passando alguma dificuldade e apenas cumprimente ele e manda ele embora vazio. A palavra do Senhor diz isso. Então é hora de nós, da igreja,
estender a mão para você. Quem sabe você, que é da nossa igreja aqui do Setoró, está precisando de algo. Nós estamos aqui, podemos te ajudar, podemos estender a mão. Isso significa ser igreja. É o mais forte ajudar o fraco. É aquele que tem dois, dividir com aquele que não tem nenhum. É assim que a palavra do Senhor fala. Aquele que tem duas túnicas, aqueles que têm... É para fazer essa divisão, ajudar as pessoas. Que deixa Deus te usar. Nós estamos querendo ajudar as pessoas que estão congregando na igreja, que são membros da nossa igreja, os domésticos da fé. Você não está desamparado. A igreja vai estender a mão para te ajudar. Que nós cristãos, de todas as igrejas do Brasil, você que é evangélico, observa o seu irmão, observa aquelas pessoas que moram na sua rua, às vezes até um familiar, que às vezes está precisando de uma cesta, de um alimento. Deixa Deus te usar. O Senhor Jesus um dia virou para os seus discípulos e falou: eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive doente, vocês não me visitaram. Eu estive preso, você não me visitou. Quando é, Senhor, que nós estivemos doentes, com fome, com sede? Quando é que nós estivemos assim? O Senhor Jesus está dizendo exatamente o que eu estou tentando te passar aqui. Quando você faz a qualquer um desses pequeninos estendendo a mão, você está falando para Deus. E Deus está dizendo que vai ter prosperidade para a tua vida. Deus está dizendo que vai ter graça, multiplicação na sua casa. A minha esposa, de vez em quando, ela fala que às vezes tira algo do guarda-roupa e dá, daqui a pouco ela recebe de novo. Parece brincadeira, mas isso acontece. Deus quer multiplicar aquilo que você tem. Deus quer trazer prosperidade para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e a equipe de louvor estará louvando ao Senhor logo após. Convido o presbítero Washington para estar fazendo essa oração. Quero que ele faça uma oração pela tua vida. Eu não sei o que você está passando, quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje. Diante desse quadro de recessão, diante desse quadro de desemprego, diante de tantas coisas que estão acontecendo, confia no Senhor. Ele pode fazer muito mais na sua vida. Amém.